Hoje recebendo o presidente executivo do Santa Cruz, o Joaquim Bezerro, da chapa Pro Santa. Joaquim, um prazer tê-lo conosco aqui, Joaquim. Primeiro, eu queria que você fizesse uma apresentação para quem não lhe conhece e por que você quer ser o presidente do Santa Cruz. Tudo bem, Joaquim? Oi, Júnior, tudo bem? Na verdade, Joaquim, eu costumo sempre dizer que é um cidadão comum, desse que você encontra na rua, em qualquer lugar, tá? Eu comecei minha vida profissional aos 15 anos, trabalhei no Banorte, trabalhei no setor sucroalcooleiro, trabalhei no varejo e fui até empresário de uma faculdade, depois eu vendi essa faculdade para o Grupo C Educacional, onde hoje eu sou o diretor da área de fusões e aquisições lá no C Educacional. Sou também professor, então eu tenho uma vida acadêmica também, e tenho mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, MBA pelo IBMEC, pela UFPE também, e sou formado em Direito. Isso é um breve histórico assim do meu currículo, né? E por que é que eu resolvi me candidatar à presidência do Santa Cruz? Já há algum tempo, né, lá em 2010, lá atrás, eu concorri à presidência do Santa Cruz e terminei me unindo a uma chapa e assumi a vice-presidência em 2011 e 2012. Iniciei um projeto de profissionalização do clube, implantei várias ações na área administrativa e financeira e, infelizmente, o meu projeto foi descontinuado. Com essa descontinuidade do projeto, eu tentei depois concorrer à presidência do clube, não consegui êxito. E agora, 10 anos depois, eu vejo que nada mudou no clube. Tudo continua exatamente do mesmo jeito que está, ou até pior. Um clube extremamente endividado, um clube com prejuízos acumulados de mais de 60 milhões, dívidas acumuladas de mais de 240 milhões. E eu agora resolvi, então, ver se eu continuo aquele projeto que eu, lá atrás, fui obrigado a descontinuar por divergências internas no clube. Então, esse é o propósito, na verdade, de ser presidente do Santa Cruz, apenas para ajudar o Santa Cruz. O Santa Cruz fez 107 anos de vida essa semana, Joaquim Bezerra. Eu queria que você falasse do seu sentimento pelo clube e a sua participação e vivência aí ao longo de tanto tempo de glória de Santa Cruz. Olha, para mim é extremamente sofrível ver um clube centenário, não é, passar por tanta dificuldade sem necessidade. Porque a gente sabe que o Santa Cruz tem um passivo, que o Santa Cruz tem esses prejuízos todos, mas se houvesse transparência na gestão, se houvesse objetividade nas ações, se houvesse credibilidade dos gestores para com funcionários, jogadores, comissão técnica, eu acredito que as coisas seriam amenizadas. Então, o que a gente vê hoje dentro do Santa Cruz é um total desgoverno. E esse desgoverno faz com que o Santa Cruz, nos últimos 10 anos, acumule mais passagens nas séries D e C do Campeonato Nacional de que na série B ou A, que é a série natural do Santa Cruz. O Santa Cruz, e a gente sabe que os clubes do Nordeste, eles transitam entre a série B e a série A do campeonato. É natural que você passe 4 ou 5 anos na Série A, você depois cai para a Série B, recupera, volta para a Série A. Isso é a tônica que existe hoje entre Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico. Então, a gente sabe que o caminho é esse. Agora, o que você não pode é 3 anos consecutivos na Série C, sem perspectiva nenhuma de ascender a Série B. Então, isso realmente é muito complicado para a gente. Em relação ao departamento de futebol, Joaquim Bezerra, você já tem alguma formação, alguma hierarquia em nome? Como é que você está pensando? Vai ter quantos diretores de futebol? Qual a formatação do seu departamento de futebol, caso você seja eleito, Joaquim? Olha, o departamento de futebol do clube, eu digo que é o coração dele, porque o Santa Cruz, o core business, o negócio do Santa Cruz é futebol. E como é o negócio principal, isso não pode ser pensado por uma única pessoa. O processo decisório do departamento de futebol, ele tem que ser um órgão colegiado, ele tem que ser um comitê gestor. E aí caberá ao presidente do clube, não é? A assertiva em função da determinação que esse comitê tomar. Então, cabe ao presidente
ser esse timoneiro, ser esse capitão, mas cabe a um comitê gestor definir as regras, definir a contratação, definir como se remunerar o elenco, definir como tratar a remuneração variável em função das metas que devem ser alcançadas. Ou seja, todo o planejamento do futebol ele tem que ser feito a quatro mãos. Ele não pode ficar sob a responsabilidade de uma única pessoa. Por quê? Porque é o principal negócio do Santa Cruz, o departamento de futebol. Então, em qualquer grande empresa, em qualquer empresa de capital aberto, por exemplo, existem os comitês que vão gerir as áreas que são mais estratégicas. Então, a gente precisa ter esse comitê para que ele seja o comitê que pensa e planeja. Você já tem esses nomes definidos, mas não vai divulgar agora, só depois que delito, é isso? Exato. Inclusive, nós já temos nos reunido. Por que é que nós não estamos com um planejamento do futebol 100% pronto? Porque há 12 dias eu pedi uma reunião com o Ney Pandolfo. Pedi para ele avisar o presidente Constantino dessa reunião para que nós pudéssemos tomar pé de quê? De quem são os jogadores que já estão contratados, até quando vai o contrato, quais são os valores, quais são os jogadores que ainda podem ficar na casa, os que não podem, quem é que está na divisão de base para a transição com o profissional, e nada disso a gente tem, a não ser através de vocês, da imprensa. Entendeu? Quer dizer, a gente não tem efetivamente o retrato, a fotografia do que está acontecendo no departamento de futebol de Santa Cruz. Então a gente está fazendo um planejamento paralelo, mas só vamos ter efetivamente o que vai acontecer a partir do momento que colocarmos os pés lá dentro. Joaquim, eu queria saber de você qual o perfil do treinador do Santa Cruz e quais as chances de Marcelo Martelotti continuar à frente do time tricolor. Pronto. O perfil do treinador tem que ser um treinador que valorize as divisões de base do Santa Cruz. Ele tem que ter um perfil agregador para manter o grupo unido dentro e fora de campo, tá certo? Ele precisa, eu acredito que na Série C você tem que ter um bom preparador físico, porque o time precisa ser vigoroso dentro de campo. A gente sabe que na Série C vale muito mais o vigor físico do que a técnica, efetivamente. Então a gente precisa ter jogadores guerreiros, a gente precisa ter o técnico que respalde isso, porque nós vamos respaldar esse técnico, tá certo? Agora, com relação à continuidade ou não de Martelotti, isso também vai depender do que a gente vai falar sobre o departamento de futebol a partir do momento que a gente entra no clube. Essa reunião que eu estava propondo era para poder antecipar todas as dúvidas que nós temos, todas as lacunas que a gente precisa preencher dentro do planejamento. Joaquim Bezerra, o Santa Cruz tomou algumas decisões aí amparadas pelo seu regimento interno aí, né? Comercializações de alguns produtos, gestão lá do CT, que foram em algum momento em desacordo com a presidência do executivo, com o que pensava o presidente Dinho e o que pensava o corpo diretivo do clube. Mas eram decisões legais previstas no estatuto e previstas no regulamento do clube. Você pretende mexer nisso? Você pretende alterar de alguma forma isso dentro do clube? Ou essa gestão paralela que existe no Santa Cruz deve continuar? Olha, qual é o grande problema dessa gestão paralela? O Santa Cruz tem 5 poderes lá dentro. Ele tem o executivo, é um poder. Ele tem o Conselho Deliberativo, que é um outro poder. Ele tem a Comissão Patrimonial, que é outro poder. Ele tem o Conselho de Administração, que é outro poder. E a Assembleia Geral do Sócio, que é o poder soberano. E é o menos respeitado dentro do clube. A Assembleia dos Sócios é o poder máximo e menos respeitado. Então você tem uma comissão patrimonial que, dentro da reforma do estatuto que a gente defende, ela deve ser extinta como poder constituído do clube, mas deve permanecer como diretoria executiva, porque o patrimônio do clube tem que ter orçamento e ações. Então, esta constituição de poder é que leva a esse caminho, quer dizer, você não pode ter a comissão patrimonial agindo diferentemente do marketing do clube, porque o marketing do clube tem uma diretriz.
essa diretriz tem que ser respeitada. Então, ainda que a comissão patrimonial resolvesse fazer alguma coisa, precisaria falar com o marketing do clube para que essa ação fosse uma ação conjunta, não uma ação isolada, onde você cria, a partir daí, uma dicotomia dentro do clube, uma divisão. Você divide o clube em três poderes, poderes que realmente não se harmonizam. Na prática, não existe nenhuma harmonia nesses poderes do clube. Você vê, Joaquim Bezerra, dentro do Santa Cruz, uma possibilidade de pessoas novas entrando dentro do clube, novos empresários. A vida vai passando, né, para todos nós, e a gente vê a presença de novos profissionais entrando em várias áreas do mercado com competência. Você vê essa possibilidade de acontecer isso no Santa Cruz no futuro? Novos profissionais, novas ideias entrando no grupo do Santa Cruz? Com certeza, isso é totalmente factível. Nós já estamos conversando com novos empresários. Quer dizer, quando eu digo novos, empresários que não contribuem hoje com o clube, com suas ideias, com os seus momentos, não compartilham com a gestão. Então, a gente está tentando agregar essas novas forças para que o clube possa se fortalecer. Então, a gente já tem hoje empresários que contribuem muito para o clube e que já estão até cansados de só dar e não recebe nada em troca. Então, a gente precisa oxigenar isso, a gente precisa dividir essas responsabilidades e fazer com que essa agregação de novas pessoas, junto com pessoas que já estão, não é, contribuindo com Santa Cruz, possa ser a prosperidade do clube. Então, a gente acredita que o Santa Cruz tem todo o caminho que pode ser traçado para que ele possa vir a ser renovado. A gente está chegando na reta final. Eu queria só te fazer uma última pergunta antes das suas considerações finais. Para você, Joaquim, quais os principais erros que o Santa Cruz cometeu ao longo dos últimos 5 anos aí dessa última jornada de Santa Cruz? Olha, o principal erro é você manter um estatuto que não dá governabilidade ao clube. É você não ter transparência com as contas do clube. Você não tem uma gestão transparente. Então você acha que todo o contrato é confidencial. Contrato é confidencial, mas para o Conselho Deliberativo do clube ele não pode ser confidencial. Ele pode ser confidencial para a imprensa, ele pode ser confidencial para o torcedor. Mas as regras básicas do contrato, eles precisam ser efetivamente anunciadas, porque isso faz parte da governança. Em qualquer governança corporativa, você tem que anunciar os fatos que são relevantes, principalmente quando a gente está tratando de uma associação onde não tem um dono. Os donos do Santa Cruz são os seus sócios. Os conselheiros são mandatários eleitos. O presidente é mandatário eleito. Eles simplesmente estão ali com mandato para gerir o clube durante uma vigência de 3 anos. Então, o que precisa no Santa Cruz é ter transparência, cuidado com as contas. E com isso aí você vai poder restabelecer o canal direto com o associado e com torcedores. Hoje, você bem sabe que os torcedores e os sócios estão se afastando do clube. Você imagina que o Santa Cruz hoje ele tem menos de 1.200, 1.500 sócios contribuindo. Isso é uma vergonha para um clube da grandeza do Santa Cruz. E por que é isso? É por conta de pandemia? Não. É por falta de credibilidade. Então, ou se restaura urgentemente a credibilidade, a imagem junto ao torcedor, ou então o Santa Cruz vai ter piores dias do que os atuais. A negociação do Michael Clayton, Joaquim Bezerra, por R$1 milhão, 80% do seu passe, ficou dentro do que você esperava? Ou você acha que poderia ter sido de uma outra forma? Olha, eu não tenho nenhum parâmetro para te dizer, porque eu poderia te dizer o seguinte: na minha época lá atrás, Gilberto foi vendido por R$2 milhões para o Internacional. Mas Gilberto é um atacante. E a gente sabe que quando é goleiro, você, queira ou não, existe uma desvalorização no direito econômico. Até porque a gente sabe que o goleiro ele tem um tempo de maturação muito maior do que, por exemplo, um atacante. Então, eu diria que, guardadas as proporções
proporções, o momento de crise que o país vive, eu diria que não foi um mau negócio para o Santa Cruz, tá certo? Principalmente resguardando um direito de poder concorrer lá na frente com um percentual ainda sobre a venda do atleta. Então, eu acho que a gente também não pode simplesmente criticar por criticar. A gente tem que ser propositivo e precisa ter pé no chão para poder entender a situação. Suas considerações finais, Joaquim Bezerra, para convocar o sócio para votar em você, porque é que você vai ser o presidente do Santa Cruz aí? O que eu queria era pedir a todo sócio e a todo torcedor também, mesmo não sócio, para no dia instalar a eleição. Por quê? Nós precisamos fiscalizar essa eleição. A gente sabe que as eleições no Santa Cruz são viciadas. E eleições viciadas, elas levam à fraude. E nós, o Santa Cruz, não aguenta mais isso. A gente precisa moralizar a eleição. E para isso a gente precisa da participação do torcedor, precisa da participação do sócio. Saiam de casa e vamos votar no dia 10 de fevereiro. Joaquim, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Foi um prazer conversar contigo. E a gente vai estar colocando essas declarações aí até o dia 10, a partir de amanhã até o dia 10, lá no Torcida Hits, o programa da gente, tá? Obrigado, meu irmão. Boa sorte, viu? Obrigado, Júnior. Quanto à disposição.